Nós estamos falando do Evangelho da Cruz, porque é impossível pensar no cristianismo, num Filho de Deus, num servo de Jesus Cristo, sem a cruz. Esse tema da cruz de Cristo, da crucificação de Jesus, da paixão de Jesus, me faz voltar à infância, do tempo em que ainda se passavam aqueles filmes na sessão da tarde, na Semana Santa, os filmes da vida de Jesus, filmes bíblicos. E a gente ainda criança assistia e nos impressionava muito toda a paixão do Senhor, o choro, o medo, a tristeza, os flagelos, os castigos, a cruz, o escarnecimento, causa um impacto, é muito forte. Por fim, os cravos, os tombos de Jesus no caminho do Calvário. E lá no coração da gente, a gente pensava, essa história podia ser diferente. Por que, Senhor, que foi para Jerusalém naquela oportunidade? Por que quando Judas estava chegando com os outros, você não se antecipou e saiu? Por que Pilatos não foi mais macho, menos omisso, e libertou Jesus, sendo um homem de lei correto? Por quê? Porque Jesus não ouviu a provocação daqueles que diziam, Senhor, se é o Filho de Deus, desce desta cruz. Salvou a muitos, mas a si mesmo não se salva. Por quê? O mocinho, o herói, não pode morrer. Que sofrimento injusto. E eu tinha esperança de que em algum dos filmes ele não fosse crucificado. Que em algum dos filmes ele fizesse descer fogo do céu e dissesse, vocês não vão me crucificar, vou descer dessa cruz como vocês estão dizendo e mostrar que eu sou o Filho de Deus, pelo poder que eu tenho, que me foi dado no céu e na terra. Mas isso não aconteceu. E graças a Deus e à vontade de Cristo que não aconteceu, porque senão não estaríamos nós aqui hoje, salvos e vivos pela cruz de Cristo. Convido os irmãos ao Evangelho de João. João 12, versículo 23. E Jesus lhes respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Por isso é que a cruz tem tanta importância na nossa vida. O grão de trigo, se não morrer, não frutifica. Jesus, como ele diz em João, saiu do Pai, veio para cá e voltaria como voltou para o Pai. Jesus vivia no seio de Deus, passou a viver entre nós para morrer por nós. Jesus viveu para morrer. Nós, irmãos, precisamos, ao contrário de Jesus, morrer para vivermos. Não se pode pensar em ressurreição, em nascer de novo, se não houver morte. E morte de cruz. Precisamos morrer como homens e mulheres velhos. Precisamos esvaziar-nos de nós mesmos. Renunciarmos à nossa personalidade, à nossa pessoa, a quem tanto amamos, a quem tanto dedicamos cuidados e atenção, se não renunciarmos a nós mesmos, como o Senhor fala, tomarmos a nossa cruz e olharmos para a cruz de Jesus, nós não renasceremos. Não haverá ressurreição para nós sem a morte.
Mas como é difícil morrermos para o mundo e vivermos para Deus. Prova é, como a irmã Wanda falou, quantos embaraços nós trazemos da vida para a igreja. É difícil o homem velho morrer. Ele é persistente. Parece que ele tem uma tal de ressurreição também, viu, irmão? Uma ressurreição ruim, que Jesus quer entrar, Jesus quer tomar conta do nosso coração por completo e nós não deixamos. Nós não permitimos que Jesus substitua a nossa personalidade. Nós não permitimos que Ele viva em nós. Nós queremos escolher os momentos e as partes boas do Evangelho. Por isso que o Evangelho da cruz não é muito pregado. As igrejas se enchem com o Evangelho que é o outro, aquele em que as pessoas vão buscar benefícios, favores, mas não querem a cruz de Cristo. Para a nossa vergonha. Eu volto ao Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 39, que nós ouvimos do evangelista esta frase, essas passagens. Mateus 27, 39. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, e dizendo: tu, que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora dessa cruz, e crê-lo-emos. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Muito bem. Vejam só, o contexto da cruz. Não foi simples não, meus irmãos. Não foi simples não. Teve o Getsêmani, o Senhor Jesus orando, lágrimas de sangue. É triste, é forte. Levou consigo João, Pedro, Tiago: vamos orar comigo, estou só, minha alma está angustiada até a morte, estou triste. Orai comigo, vigiai. E o Senhor foi orar a Deus: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas não faça a minha vontade, mas a tua. Novamente o Senhor orou. E novamente o Senhor orou. Ao final ele volta, já com a resposta de Deus, que aquele cálice não era possível ser passado. Reuniu os discípulos e: é chegada a hora, é chegado o que me trai, vamos. E nós lembramos de Pedro, que como eu queria salvar Jesus. Senhor, não digas essas coisas, que o Senhor será entregue à morte. Não digas isto. Cuida de ti mesmo, tenha compaixão de ti. E Jesus, repreendendo severamente Pedro, porque Jesus estava fragilizado também. O homem Jesus estava fragilizado, como nós ficamos muitas vezes. Repreende a Pedro: para trás, Satanás, porque você não compreende as coisas de Deus, você compreende as coisas dos homens. Agora você não entende a vontade de Deus, como nós muitas vezes não entendemos a vontade de Deus, quando a nossa cruz é colocada diante de nós, quando ela pesa, quando nós sentimos que as coisas estão complicadas. Nós queremos ter muita compaixão de nós. Nós somos fracos, medrosos. Voltando a João, o Senhor, naquele mesmo trecho, ele fala: se o grão não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á
para a vida eterna. João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Se alguém me serve, siga-me, para que onde eu estiver, ele estará comigo. Irmãos, sejamos Pedro agora. Senhor, para onde quer que fores, eu irei junto, até a morte, se preciso. Pedro, em verdade eu te digo, que antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Eu não, Senhor. Todos podem te deixar. Eu não. Prendem a Jesus. Este era Galileu, da região dele. Você devia estar com ele. Eu não. Passa um pouco mais. Você era dos dele. Eu não. E por fim, o galo canta. E nós, na nossa humanidade, que vergonha. Quantas vezes nós negamos Jesus, porque nós não seguimos Jesus até a cruz, até a prisão, até o sofrimento. Nós queremos seguir Jesus até o monte. Palavras bonitas, de consolo. Bem-aventurados sois vós. Vinde a mim, eu vos aliviarei. Glória a Deus que é assim. Vamos segui-lo mais, agora a fome apertou, não tem comida. Ele enche as nossas barrigas, porque ele faz o milagre do pão, porque tem compaixão e misericórdia, ver o povo, as mulheres e as crianças famintos. Multiplica-se o pão, alimenta. Vamos procurá-lo novamente, porque ele nos deu pão ontem e nos dará amanhã. E numa época que era tão difícil conseguir o que comer. Nós seguimos Jesus até aí, até a beira do mar da Galileia. Vamos ver mais algum milagre? Vamos ver mais algum sinal? Mas espera aí, ele foi preso. O sofrimento está diante dele. O martírio está diante dele. Agora não, Senhor. Já está demais para mim. Agora não dá para eu te seguir mais. Estou com medo, e muito medo. Não dá, porque Jesus ficou sozinho. Ele ficou só. E foi para a cruz só. Com Deus. E o Espírito de Deus. Mas ele diz, o meu discípulo me segue, e onde eu estiver, ele deve estar comigo. Nós estamos dispostos a ir com Jesus até a cruz, para lá nesta cruz nós recebermos o sangue precioso dele a nos lavar, e dissermos, Senhor Jesus, eu quero também seguir contigo, carregando a minha cruz. Não quero depositá-la novamente sobre os seus ombros. Não quero crucificá-lo de novo, como diz em Hebreus 6,6. Já basta este sacrifício único, vicário, substituto, uma vez só. Não quero mais ser uma criança. Que seja dada a nós, irmãos, não somente crer em Jesus, mas podermos padecer por Ele. Será que é isso que nós queremos? Precisamos confrontar a nossa vida, o nosso pecado, o nosso erro, porque a pregação que não confronta o crente, o pecador, o ímpio, não é uma pregação que salva. E o evangelho da cruz é isto, é o evangelho que nos confronta, que não exalta o homem, mas que exalta a Deus. Que mostra que o verdadeiro caminho do servo do Senhor é um caminho de dificuldades, mas é um caminho glorioso. Glorioso, porque ao final dele está reservada a coroa da glória de Jesus. Em João, seguindo, Jesus diz, agora a minha alma está perturbada, no versículo 27. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto, vim a esta hora. Ele veio para isto. O ponto central da vinda de Jesus foi esta hora. Ora, Pai, glorifica o teu nome. E então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava
e que ao ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Olha a misericórdia de Deus. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Lembram-se da serpente? Acabamos de entender o começo da história. Estamos compreendendo o fim da história. Quando ele foi levantado, ele atraiu para si a muitos. E levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. Por bom preço. Por bom preço. E nós, irmãos, como é que ficamos diante disso aqui? Como é que nós ficamos? Cheios de vergonha. Mas, por um lado, cheios de esperança, de gratidão, porque este Cristo há de ser o nosso caminho, a nossa luz, o nosso Senhor, todos os dias da nossa vida, em todas as circunstâncias. Essa transformação, a ressurreição que Jesus opera, Ele nos dá uma nova vida, uma vida ressurreta, uma vida que não tem divisões entre dentro da igreja, fora da igreja, no lar, fora do lar. Nós seremos sempre uma pessoa que honra Cristo, que vive na graça de Cristo em todas as circunstâncias de nossa vida. Teríamos a plenitude do Espírito de Deus. E essa plenitude não faz com que uma fonte jorre água boa e água má, água salgada e água doce. É uma mesma fonte que jorra água pura e limpa. Na nossa vida há de resplandecer a glória de Deus, o amor de Deus, como templos vivos. Mas se não é assim conosco, é porque nós não estamos dispostos a caminhar até lá com Cristo. Nós paramos no meio do caminho. E quem quiser ser servo de Cristo, lembremos do Papa, tem que ter evangelho de cruz. Sem cruz, podemos ser tudo, menos servos de Cristo. Tem cruz? Não tem. Não é servo de Cristo. É admirador de Cristo, é simpatizante de Cristo, é um beneficiário das bênçãos de Cristo. É sim, Cristo ama a todos, Deus faz o sol sair sobre justos e injustos, ama a todos, Jesus. Mas nós somos servos de Cristo. Olhemos para a nossa vida, para o nosso coração. Eu vou terminar chamando os irmãos para Filipenses. Filipenses 2. Aliás, Filipenses 3. Quando nós entendemos que para viver em Cristo, para a ressurreição, é necessário passarmos pela morte, morrermos, renunciarmos ao nosso homem, à nossa persona, tão amada, tão querida, nós entendemos o que Paulo quer dizer aqui nos seus escritos. Falando da sua vida, da sua personagem, rabino, bem nascido, bem educado, bem instruído, circuncidado, versículo 5, capítulo 3, Filipenses 3, 5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja,
segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, rejeito, subproduto, aquilo que não presta e é desprezado no processo de produção. Escória, para que possa ganhar a Cristo. Como nós olhamos a nossa vida, para onde temos olhado? O irmão José Carlos falou, qual o nosso objetivo? O que nós desejamos nessa vida? A nossa energia tem sido consumida em quê? Busca por patrimônio, sucesso, felicidade, bens, riqueza, conhecimento, faculdade, doutorado, pós-doutorado? Qual tem sido o nosso objeto de esforço, de dedicação? Nós queremos subir ao pódio ou queremos subir na cruz? Quem dera, diz Pedro, pudéssemos participar das aflições de Cristo. Não temos nem glória para subir numa cruz, que é isso? Tínhamos que ajoelhar e esperar o sangue do Senhor cair sobre nós, nos redimir, nos trazer a vida, porque o sangue representa a morte, a dor, o sofrimento, mas representa muito mais a vida. O sangue leva a vida a todas as partes do corpo. Um dedinho sem o sangue, ele necrosa, ele fica preto, morre, tem que cortar. Mas o sangue irrigado em todo o corpo, ele leva a vida. O sangue de Cristo é a nossa vida. Meus irmãos, o que queremos? A glória? O nosso Deus é o nosso ventre? Como Paulo fala, os inimigos da cruz de Cristo têm o próprio ventre como seu Deus. De sorte, irmãos, Filipenses 2, 5, de sorte, irmãos, que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, um sentimento de esvaziamento, de que eu nada valho, eu não me importo comigo, com os meus desejos, com a minha vontade, mas seja feita a vontade de Deus. E tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Este evangelho da cruz, essa loucura da pregação de que Paulo falava, em 1 Coríntios, que nossos irmãos já passaram por este trecho, esta loucura da cruz, escândalo para judeus, loucura para gregos. Este evangelho louco não é natural para nós, irmãos. Queremos cruz, não é mesmo. Não é natural, mas chega de vivermos um homem natural, é hora de vivermos um homem espiritual. O homem natural quer conforto, eu quero, os irmãos querem. A gente quer uma sala climatizada, muito quente nos incomoda, muito fria nos incomoda. A gente quer uma alimentação boa, saudável, barriga cheia, porque vazia a gente se sente desconfortável. A gente quer saúde perfeita, a gente quer conforto, porque a dor nos incomoda. A gente não quer preocupação com as contas da manhã e depois de amanhã, porque isso nos aflige. A gente quer conforto, o homem natural quer conforto, comodidade. Ninguém quer responsabilidade. É o mundo da irresponsabilidade, das futilidades, da superficialidade. Que bom se caísse o maná
na minha casa todo dia à tarde, eu não precisasse de manhã sair para lutar pelo maná, com a força de Deus. Eu quero ficar... Não, não é assim, meus irmãos. Mas é o mundo da irresponsabilidade, e levou isso para isso foi levado para os púlpitos, para as igrejas, de maneira que é um outro evangelho que está sendo pregado. Mas nós não. Livra-nos, Senhor, desta tentação. O nosso evangelho é este, com cruz, da cruz, pela cruz, para a cruz e até a cruz. Porque depois dela vem a ressurreição eterna, a glória eterna de Deus, estar junto com o Senhor. Porque se vamos com Ele até lá, iremos com Ele também até o paraíso. E Jesus, se achando nessa forma de homem humilhado, foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém.